Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, que Oxalá te abençoe. Para você que está aí do outro lado, permaneça conosco e que a luz divina possa chegar também até você. Vamos lá. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela aprovação, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber a fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós,
como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, mais uma vez nos apresentamos diante da vossa bondade, do vosso amor. Rogamos para que nosso irmão Bezerra esteja conosco, presente, e já agradecemos a toda a comitiva do bem, da luz e da caridade. Que assim seja. O milagre da multiplicação. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? E Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que distribuíssem, e eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Que assim seja. Nosso evangelho de hoje, como sempre, o mestre apresentando aqui as suas fábulas, né? Só que hoje ele não fala dos fariseus. Hoje ele fala da multidão, né? Então, o mestre estava em meio à multidão. Ali também estavam os seus discípulos. Ai, quanto que é multidão, pai? Multidão é um montão. Multidão é muita gente. Conta aqui no final que tinha mais ou menos 4.000, eram 4.000 mais ou menos. Então aqui, mais ou menos 4.000 pessoas. Tem evangelho que é mais detalhado. Tem outros autores, sem ser o Marcos, tipo Lucas ou João, que é mais detalhado. Ele fala aquela troca que eu falo, 5 pães e 3 peixes, né? Ou 3 peixes e 5 pães, que eu faço a confusão. Mas ele fala que eram mais ou menos 5.000 pessoas, lembra? No final, ele fala que eram mais ou menos 5.000 pessoas. O que tem diferente nesse evangelho, olha, havia de novo uma grande multidão, ou seja, o mestre havia desembarcado e ali por 3 dias ele ficou com aquele povo. Por 3 dias ele ficou ali.
Já no terceiro dia ele fala, Jesus chamou os discípulos e disse, tenho compaixão dessa multidão. Gente, o que é mesmo compaixão? Já aprendemos isso. Do Carmo? Ah, tem duas, né? Hoje você é café com leite, que você é aniversariante, não vou te perguntar nada. Do Carmo 1, do Carmo 2. O que é compaixão? Hã? Não entendi nem que... Quando não é por misericórdia, será? Quem falou o quê? Será que é dó? Quando alguém fala assim, eu estou com uma dó do fulano, é compaixão? Fala, Pedro. Hã? Isso. Quando você ajuda sem julgamento, mas tem mais uma coisa aqui, que é mais um requisito para falar, realmente, isso é compaixão. Qual é o outro requisito? Eduarda, Isabelle. Qual é o outro requisito? Por que Jesus tinha compaixão? Por que ele se compadeceu? Esse não dá ideia de estar junto? Eu comungo da sua ideia. Eu me compadeço da sua dor. Eu me coloco no seu lugar. Eu acolho. Então, ajudar sem julgamento e se colocar no lugar do outro. Isso é se compadecer. Sabe quando você está diante de uma situação de alguém que você gosta, com profundo sofrimento aquela pessoa está vivendo, e você toma para si aquela dor, ou seja, você se coloca no lugar da pessoa, e sem fazer crítica, julgamento, isso é compaixão. Entendeu? Então o mestre, ele se colocou no lugar daquele povo, ele se compadeceu. Aí ele fala, tenho compaixão, porque já faz 3 dias que está comigo, essa multidão, e não tem nada para comer. Meu Deus, se atrasar meia hora, eu já saio chutando a mesa. É ou não é? Imagina 3 dias. Portanto, a compaixão é colocar-se também no lugar do outro. Além de ajudar sem julgamento. A gente se compadece da dor do outro. Olha, se eu os mandar embora, disse o mestre, para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Vocês acham que o mestre teve preocupação com esse povo? Ou ele disse, vazem negados, vocês já estão curados da linha, se vira, agora não é mais comigo. O que vocês acham? Teve preocupação com esse povo, não é? Então aqui, ele realizou a caridade. Espiritual. Por quê? Ele realizou curas. Ele realizou a caridade material, porque ele providenciou alimento para esse povo. E ele
fez acontecer com a atitude dos apóstolos, dos discípulos, a caridade moral, de tornar esse povo digno, digno de si, digno da vida, a caridade moral que coloca cada um de pé. Então, esse grande tripé, que é a caridade, aconteceu ali. É como se a cada dia valesse aqui dos 3 dias, um dia de caridade espiritual, curas, curas e curas. Um dia de caridade material, que foi o último dia, e nos 3 dias resgatando a caridade moral de cada um, a dignidade de cada um. Olha que interessante. Então, o mestre trabalhou todos os requisitos da caridade. Quando a gente fala em caridade, a gente às vezes se limita apenas em pensar em dar uma cesta básica. Isso não é tudo para tornar a pessoa digna. Entende isso? Às vezes, ela está precisando também da caridade moral. Precisa ser ouvida, precisa dialogar, precisa desabafar. Muitas vezes, a única caridade que a pessoa está precisando naquele momento é a caridade espiritual. Embora há uma grande parcela elitizada que acha que a caridade é apenas pagar alguém para fazer. Olha, eu vou te dar tanto, você vai lá, você compra tantas cestas e entrega lá em tal lugar. Mas ela mesmo não se coloca em prática. Ela não se compadece. Ela não se mostra como instrumento. Ela não se põe a serviço. Que caridade fria é essa? Que muitas vezes nós mesmos já a fizemos. Então é preciso se colocar por inteiro dentro da caridade. Não basta só. É preciso se colocar por inteiro. Tem gente que passa uma vida inteira realizando a caridade material. Fulano, você pode falar comigo um minuto? Não tenho tempo. Minha senhora, ai, pelo amor de Deus, não chega perto de mim, não põe a mão em mim. Entende isso? Se dá a mão para alguém, não vê a hora de chegar em casa para lavar ou pegar um álcool gel no carro. Distribui 30 cestas, mas não consegue tocar no próximo. Não consegue falar para uma criança, filho, cadê a sua mãe? Não consegue abaixar e ficar no mesmo nível. Cadê a mamãe? O que você está fazendo aqui sozinho? Esses pequenos atos é que nos engrandecem. E o mestre que passou esses 3 dias alimentando espiritualmente, curando, fazendo tudo o que tinha que fazer, ainda no último momento, ele tem preocupação. Essa é a prova, o quanto Deus se preocupa com cada um de nós. Porque muitas vezes nós achamos que estamos esquecidos ou que fomos esquecidos. Você nunca foi esquecido. Você nunca foi esquecida. E tem dias que a gente acorda de bucho virado, achando que Deus está de mal da gente. Ou que o exército inteiro está contra nós. E leva aquele dia naquela toada negativa, vibrando negativo, com pensamento negativo, querendo que as coisas deem bom resultado. Não vão dar. Não vão dar. Quando não, fica somatizando. Você acredita que na hora que eu fui sair, o pneu estava furado? Na hora que eu cheguei no serviço, tive uma discussão com uma colega. Não, claro, mas energia, o portal que se abriu desde manhã, filhinha, você queria que dia? Que tipo de dia você queria? Pneus furam. Eu não é. Pneus furam.
Se ninguém te avisou, fique sabendo que pneus furam. Carros dão problema. Pessoas dão problema. Nós damos problemas. Nós estamos aqui para viver, não tem segredo. Nós estamos aqui para viver, para passar por experiências. Então, não amaldiçoe, né? E ele continua: vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Aí entra o deserto, entra quando muitas vezes a gente olha para a nossa vida. Vamos ser sinceros, tem momentos que a gente olha para a nossa vida e não vê solução nenhuma. É ou não é? Eu já tive momentos de olhar para a minha vida e falei: meu Deus. E cada um de nós já tivemos e temos todos os dias. De alguns anos para cá, obviamente, que eu penso diferente, falo assim: um jeito Deus vai dar, né? Nem se for para tirar a água da pedra, mas Ele vai dar. Porque muitas vezes nós olhamos com os olhos humanos e não com os olhos da fé e não conseguimos enxergar solução, não conseguimos enxergar saída, não conseguimos enxergar nada novo que nos inspire a ter uma ideia. É tirar pão do deserto, como esses homens também não viam nada. Eles viam só o impossível. Senhor, mas olha isso aqui. Onde vai achar pão nesse deserto? E quantas vezes nós nos deparamos em situações e nos sentimos no deserto da nossa existência. E você olha para aquela situação que você está enfrentando e você fala: meu mundo caiu. Como? É o mesmo que arranjar pão e peixe no deserto. Esses apóstolos olharam, esses discípulos olharam com um olhar humano. Impossível. Mas quando a gente lembra que a gente é filho de um Deus, o Deus do impossível, a gente retoma a nossa fé, a nossa coragem, a nossa esperança. Você fala: não, um jeito Deus vai dar. A mão de Deus não falha. Muitas vezes parece que ela vem no último segundo do segundo tempo. Na hora que falta um segundo para acabar seu tempo, ela te levanta. Então, o nosso deserto também precisa nos trazer esperança. O seu deserto, os seus momentos de deserto, quando você olha e acha que não tem mais solução, que não tem mais jeito, um sinal, um acontecimento, um fato, algo novo, vem e se fala: não, impossível. Aí nós começamos, né? Não, impossível. Não. É impossível. É ou não é? A gente fica tão boquiaberto que a gente mesmo fala: não, é impossível. Não tinha como. Você olha para a situação e fala: não tinha como assim? É Deus agindo, porque Ele é o Deus do impossível. E Ele continua. Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão, se acomodasse, ficasse à vontade, relaxe. Ninguém vai ficar sem pão. Acalma. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão, depois pegou os 7 pães, deu graças, partiu, ia dando aos seus discípulos para que distribuíssem, e eles distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos, depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também,
Comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Tá, mas os pães... eram 7. Mais alguns peixes. Fiquei pensando eu, será que esses peixes foram assados? Eu ia ter problema nesse dia aí no meio da multidão. Será? Como é que será que preparou esses peixes, né? Ele só fala alguns peixinhos e repartiu. Para quem gosta de, como é que é? Sashimi tá tudo certo, né? Mas para quem não gosta, tá nenhum problema. Então, o que acontece aqui? Que horas que o milagre acontece? 7 pães e alguns peixes. Que hora que o milagre acontece? A hora em que nós abençoamos. Porque foi isso que o mestre fez. Você pode ter um banquete, mas se ele não estiver abençoado, não adianta. Mas você pode ter 2 pães apenas. Se ele estiver abençoado, o todo será abençoado. Entendeu isso? Então, aprenda a abençoar o que você tem. Seja 1, seja 2, seja 3. Aprenda a abençoar o que você tem. Porque muitas pessoas falam, nossa, o que tem de comida? Isso? Nossa, só isso? Aprenda a abençoar o que você tem. Aprenda a abençoar o que você tem. Eu tenho problema com meu filho, tá? É porque você tem filho. Ah, eu tenho problema com a minha mãe. Claro, porque eu tenho mãe. Outro dia falaram para mim, ficar velho não sei o quê. Eu falei, por que não morreu antes? Você tem 2 opções, ou você fica velho ou você morre antes. Não tem terceira opção. Então abençoa. É ou não é? Abençoa, querido. Eu quero viver 90 anos. Não é assim que muitos falam? Só tem problema com carro quem tem carro. Só tem problema com filho quem tem filho. Com mãe quem tem mãe. Com tio quem tem tio. Com tia quem tem tia. É o óbvio, natural, ululante. Então abençoa. Abençoa. Para de reclamar. Para de amaldiçoar a própria vida. Abençoa. Essa é a grande palavra. Nós precisamos começar a abençoar a nossa vida, as coisas que nós temos, que nós vivemos, as pessoas que convivem conosco. É isso que nós precisamos fazer. Abençoar. Lembrando da aula passada, quando o senhor fala que quando Jesus falou, a menina estava dormindo, né? Todo mundo começou a desdenhar. O que ele mandou fazer? Saem as pessoas que não estão acreditando, essas pessoas deixaram de vivenciar o milagre, de ver o milagre, de presenciar estar junto. Ali também abençoar e acreditar. Sim. Porque se você não acreditar naquilo... Né? Eu parto do princípio, Ronaldo, que quando você promove esse abençoar, você já está dentro do acreditar. Né? Você já está acreditando. Então é isso. Olhar para os nossos desertos, se virar nos 30 com aquilo que nós temos, né? Acreditar no milagre da multiplicação, sim, é possível. Não tem veículos que a gente vê no acidente e fala, meu Deus, ali não deve ter salvo um. Aí vem o cara do lado e fala, não, eu que estava dentro daquele carro ali. O quê? Não é? É o Deus do impossível, como assim?
como assim? Situações de pessoas se recuperando, sendo curadas, e você fala, como assim? É isso. Então, que nós possamos aprender com esse evangelho de hoje, que eu acho maravilhoso, essa multiplicação não fica só na multiplicação. Mas se você quiser multiplicar, abençoe. Dica do dia. Pare de reclamar do quanto você ganha. Comece a abençoar o que você ganha. Pegou seu pagamento? Hoje tem banco, né? Tem um monte de coisa. Antigamente o patrão entregava o cheque ou o dinheiro nas nossas mãos. E eu aprendi isso muito cedo. Põe a mão sobre ele e abençoa. E agradeça. E agradeça. E deixa que a multiplicação, o que você vai fazer com aquilo. Eu já falei aqui que eu gosto muito de cozinhar, né? E todas as vezes que eu vou para a cozinha, que eu vou fazer a comida, ainda que seja mais simples, eu fico bobo com o milagre da multiplicação que se tem. É inacreditável. Depois de todo mundo servido, depois da quentinha de quem almoçou lá em casa, não é, Lídia? Né, Maria? Ainda fica aquele tanto de comida. Eu falei, gente, mas eu pus duas medidinhas de arroz ali dentro. Como assim? Te juro, eu fico bobo. E se bobear na segunda, Maria e eu ainda estamos almoçando. O resto não ter. Então nós precisamos aprender a abençoar. Olha para aquilo que você acha que é o deserto da tua vida, de onde não tem nada, você não tem de onde tirar nada, e abençoa. Porque muitas vezes tem situações que nós não sabemos como vamos resolver. Porque você olha e não vê perspectiva. Você não vê saída. Você se encontra realmente num deserto. Horas, minutos, uma noite no meio, sei lá o quê. E você confiante em Deus, no dia seguinte ou no final da tarde, está aí a tua bênção. Né? Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, dá-nos hoje sempre a vossa luz, a tua ternura, o teu aconchego, o teu abraço, para que sejamos acolhidos no teu amor, na tua misericórdia e na tua compaixão. Coloca fartura no nosso deserto, Pai. Coloca esperança nos nossos dias, paz ao nosso coração. Enxuga as lágrimas da nossa alma e dos nossos olhos e realiza as curas necessárias para cada dia da nossa vida. Que assim seja. Que o pão da vida nunca nos falte, né? Seja ele, assim seja ele espiritual, material ou moral, né? Agradeçamos a nosso Pai, nosso Criador, pelo dia de hoje, por todas as bênçãos. Agradecemos ao nosso amado irmão Bezerra, mais uma vez, se colocando de prontidão, trazendo luz, que retorne às suas moradas espirituais, com a sua caravana do bem, da caridade, aos benfeitores, consoladores e doutrinadores. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Pai nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção quem é de bênção, uma boa noite a todos.